bem-vindas aqui ao nosso painel. Muito obrigada às três por aceitarem o nosso convite, né? Por compartilhar a telinha com a gente hoje aqui, com a nossa galera. Eu e Vanessa vamos jogar umas perguntas para vocês aqui, com base no roteirinho que a gente fez, mas a gente também vai fazer as perguntas do público, que vão vir pelo YouTube, então quem estiver assistindo já pode prestar atenção, pode ir mandando pergunta, não fica triste, porque a Vanessa vai salvar todas aqui, e aí, num determinado momento aqui do painel, ela vai fazer essas perguntas para as meninas, tá? Eu vou pedir para a Vanessa, você pode apresentar as meninas ali, pelo menos com base na bio que a gente tem das três, por favor? Posso? Bom, a gente está aqui hoje com a Dani Agapito. Agapito, eu não quero falar errado, mas acho que é assim, Agapito. Agapito. Com a Dani Agapito, que é atriz, publicitária, artista multifacetada do Recife, Pernambuco, e ela expressa através de diferentes práticas e correntes criativas. Ela iniciou seu trabalho do mundo artístico por meio da dança, passou por diversas escolas de interpretação, canto e corpo, atua por 3 anos no núcleo de encenação e dramaturgia do SESI, Guaíra, em parceria com o British Council. Ela também é aluna do projeto Dynamic Encounters, Creativity, Masterclass, conduzido por Charles Watson. Muito chique. Participou da criação e encenação de diversos espetáculos teatrais contemporâneos, vivenciou diversas pesquisas autorais, como dramáticas do transhumano, teatro ilusionista, cinema instantâneo no Rio de Janeiro. E hoje ela escreve textos em prosa para novas mídias e atua em filmes, campanhas publicitárias e obras seriadas. E nas horas vagas ela também estuda Zen budismo. Essa vai ser difícil de falar. Ho'oponopono havaiano. Ho'oponopono, isso aí já é uma loucura. A pessoa Ho'oponopono, isso aí é uma brincadeira. E vem macaco, né? Eu gosto de macaco, essas coisas é verdade. A Dani também estuda biografias aleatórias, mamíferos, especialmente macacos. Ainda este ano estreará na série documental Caso Evandro, distribuída pela Globoplay. Muito legal, dirigida pela Ali Muritiba, né? Sim. Legal. E a gente tem a Suelen Umeso. Gente, eu tô péssima falando sobre o nome do pessoal. Vocês me corrigem. Bom, ela é educadora, media manager, gestora de projetos, assessora de comunicação e musicista. Apaixonada por comunicação, educação e música desde 12 anos. Entusiasta de inovação e das tecnologias em favor de um mundo melhor. Criatividade, felicidade e novos desafios são os temperos de sua vida. Ela é bacharel em ciências contábeis, com especialização em gestão de projetos de inovação, mídias digitais. Atualmente, ela trabalha também coordenando projetos de inovação e educação na YUTS e na EDUT. Certo? Assessora a carreira dos artistas curitibanos e produz conteúdo para seu canal Infomusic Online, a Yomeso Studios. É isso. Gente, vocês fazem muita coisa. Aí a gente tem a Gabi da Pele Preta, que é uma cantora e atriz caruaruense. Isso mesmo. Carrega nossa música referências da MPB e da música afro-latina. Já passou por festivais como o Festival de Inverno de Guaruns, Aldeia do Chico, Carnaval Multicultural do Recife, já dividiu o palco com Chico César, Rita Benedito e outros importantes nomes da música brasileira, e integra também a mostra de música pernambucana Reverb. Está gravando seu primeiro disco, produzido por Juliana Holanda. E a Gabi também é uma militante da Marcha Mundial das Mulheres do Agreste, professora de educação infantil e estudante de comunicação social. Essa mulherada é muito incrível, muita coisa. E aí eu tenho essa primeira pergunta. Tem algo a mais que vocês querem falar de vocês, que não está nessa bio, que vocês fazem? Alguma coisa que a gente não sabe aí? Eu trabalho com áudio publicitário há aproximadamente 11 anos. E é isso, sou tia de 2 meninas lindas e um menino lindo e gosto de tomar chá. Pronto, é isso. Como as meninas colocaram na bio, acabei esquecendo disso, né? Das origens aí. Eu sou paulista, na verdade, sou de São Bernardo do Campo, batateira. E lá começou a minha história e todo esse envolvimento com a música e com a educação. E aí tive a oportunidade também de passar alguns aninhos aí na terra dos meus avós, que é o Japão.
Su, para mim, batateiro era quem nascia aqui na região metropolitana de Curitiba, em Campo Magro, assim, sabe, região dos polacos ali, tudo batateiro, mas eu não sabia que o interior de São Paulo era batateiro também. Todo mundo me fala sobre isso também, mas lá a gente se chama de batateiro em São Bernardo. Comecei aprendendo já no painel. Dani, você quer acrescentar alguma coisa à sua bio aí? Menina, eu achei tão maravilhosa, amiga. Um texto incrível. Não, eu queria falar, né, inclusive, de um projeto que eu realizei em parceria com o Red Hook, com o Blue Hook, que é o coletivo de artes 1 a 1, que eu vou lançar em parceria com um amigo meu ator, o Natan Milaugualda, e vai ser muito bonito esse projeto. E, enfim, vocês fiquem ligados aí que em breve está no ar. Muito legal, guria. Só mulherão aqui. Então, já vou fazer a minha primeira pergunta, porque, por exemplo, eu não conhecia a Gabi, cara, e nem a Su. Eu conhecia a Dani muito bem, mas eu, assim, cara, a gente trabalha tanto, de verdade. Eu sou uma pessoa que vive trabalhando e, às vezes, a gente não tem muito tempo de pesquisar. O Brasil é tão grande, a gente não tem tempo de olhar para o país inteiro e sequer conhecer todas as coisas boas e as pessoas maravilhosas que tem no país. E aí eu não conhecia a Gabi, por exemplo, né? E aí fui sondar, dar uma olhadinha, sondar é uma coisa daqui, né? Mas fui dar uma olhadinha na bio dela e ainda não tive tempo de ver todo o seu trabalho, que eu acho incrível. Então, por conta disso, eu queria que vocês contassem, pensando em outras pessoas leigas, né? Como eu, que de repente não conhece vocês, como é que foi esse início da carreira de vocês? Só para a gente voltar um pouquinho lá atrás, assim, sabe? Como é que vocês deram esse start na carreira atual, né? Até chegar onde vocês estão agora. Eu falo primeiro? Tá. Então, eu sempre cantei, né? Porque eu tenho a referência dos meus pais que cantavam na igreja, a gente era da Igreja Batista, lá em Caruaru, e aí lá tinha uma tradição muito grande de música, né? Então, a igreja era uma grande escola de música, na verdade. E aí eles cantavam também, mãe e painho, e aí, enfim, a gente cresceu ouvindo isso, e as crianças na igreja geralmente são muito ativas nessa coisa da função da música, do teatro e tal. Mas eu comecei a cantar profissionalmente com 21 anos, quando eu voltei a morar em Caruaru, porque eu passei 18 anos morando em Bonito, que é um interior lá de Pernambuco. E quando eu completei 21 anos, aí eu já sabia que eu queria cantar, e aí eu fui morar em Caruaru só, aí mais distante de mãe e tal, fiquei mais à vontade para poder investir no sonho mesmo, né? E transformar num projeto. Aí eu entrei primeiro no grupo de teatro, porque eu entendi que seria uma forma estratégica de me inserir coletivamente no movimento artístico da cidade. E porque eu entendi também que o teatro ia me ajudar nessa coisa de cantar e de ser um intérprete mesmo. Então, cantei durante muito tempo samba, né? Porque do grupo de teatro surgiu um grupo de samba, então fiquei durante muito tempo na função do samba. E aí depois eu entendi que existiam outras coisas, enfim. Fui me ganhando confiança, na verdade, para executar outros sons, né? Tem uma referência muito grande na música da década de 70, acho muito foda a música setentista. Mas esse trabalho autoral mesmo, ele deve ter aproximadamente uns 3 ou 4 anos. Eu tive um problema na voz, dessa coisa de ensinar e de cantar jingle e de cantar na noite e tal. A voz acabou adoecendo mesmo, e eu passei, sei lá, 6 meses sem voz nem para falar. Então, quando a voz voltou, fiz acompanhamento, não sei o quê, fiquei muito mal e tal. E aí, uma hora eu achei que a voz não ia mais voltar, mas ela voltou. E aí, quando ela voltou, eu fiquei assim, e agora, assim, o que é que eu vou fazer com essa voz? Se amanhã ou depois eu não tiver mais essa voz, o que é que eu fiz com ela, de fato, né? Para deixar de contribuição mesmo, para o meio em que vivo e tal. Aí foi quando eu decidi que era a hora de utilizar o palco, sendo ele o espaço estratégico que é para falar de coisas que muitas vezes a gente não consegue falar numa conversa, num discurso convencional, porque as pessoas fecham a cara mesmo, sobretudo nesse momento que a gente tem vivido e tal. Então, se a gente vai pela música, pelo viés da arte, a gente consegue falar e consegue chegar em determinados lugares que pelo discurso normal, a gente, enfim, tradicional, a gente não chegaria mesmo, né? Então, por incrível que pareça,
por mais difícil que seja militar nesse momento que a gente tem vivido, né, sei lá, desde 2015, 2016 para cá, mas isso acho que me deu uma expansão maior, inclusive para eu estar aqui hoje à noite conversando com vocês e tal, porque talvez num outro aspecto eu acabaria passando despercebida mesmo, né, mas eu acho que esse discurso que eu decidi levar para o palco acabou encontrando identificação em muita gente. E aí eu fui realmente conseguindo chegar em outros lugares, né? E é isso, assim. Estamos aí, no corre. Muito legal, muito obrigada, viu? A Gabi está no aeroporto, mal querida, fofa, está falando com a gente. Oi, sentou lá com a gente. Ô, Su, conta você agora. Ai, que história maravilhosa, né, da Gabi. Você comentou, Celinha, sobre, né, a gente não ter ainda a oportunidade de conhecer tantas pessoas incríveis. Eu sempre ouvia falar muito de ti, e aí eu falei até, né, tô super, né, feliz de estar aqui, conheço um pouquinho a Dani, né, de um projeto que a gente está fazendo juntas, aí tô conhecendo a Vani hoje, essa história incrível aí da Gabi, tô muito gratificada. Bom, a minha história começa lá em São Bernardo do Campo. Eu falo que é desde os 12 anos que eu tenho essa paixão por educação e por música, porque meu sonho era ser uma VJ da MTV, era isso que eu queria ser. Eu assistia a galera, né, Sarinha, vocês vão lembrar desse pessoal, né, Didi, eram as minhas deusas lá, ficava tentando imitar elas, porque eu falava, cara, eu quero falar de música. Não era exatamente tocar, eu queria falar de música, eu queria apresentar as bandas, os artistas, era isso que eu queria fazer. Só que naquela época, né, muitos anos atrás, tenho 30 anos, não tinha muito acesso, né, YouTube, todas essas questões que a gente tem hoje. Então, o que eu fazia? Eu ia para a porta das casas de show da cidade, ia pegar a demo das bandas para pegar, eu não tinha nem dinheiro para entrar, eu pegava as demos das bandas, levava para casa para fazer umas cópias e distribuir para a galera, ouve essa banda é super legal e tal. Era isso que eu fazia. E aí eu resolvi fazer aulas de violão, porque eu falei, vai, né, que também tô aí com uma vibe na linha da música, e na verdade as aulas de violão me serviram para começar a dar aulas, né, tinha um projeto lá que era aluno amigo da escola, que você podia ter uma chance maior nas universidades públicas, né, eu falei, vou dar aula para a galera, e eu comecei a descobrir que eu gostava muito de ensinar as pessoas também, então começou a educação ali e a música. Só que daí a gente começou a ter muitas situações financeiras em casa e tal, e tinha essa oportunidade de trabalhar no Japão. Nada assim de glamuroso, era trabalhar na indústria mesmo. Falei, vamos lá, né? E na minha cabeça eu falei, vou para lá porque eu vou juntar uma grana e vou fazer a minha faculdade de rádio e televisão. Que daí eu vou estar mais próxima lá da MTV, né? De fazer as coisas com os VJs. E fui para o Japão e tal. Infelizmente eu peguei 2 crises lá. A crise de 2008, que destruiu assim o que a gente tinha guardado, e estava lá quando aconteceu o tsunami de 2011. Então, que foi outra destruição também para a gente no que a gente tinha feito de reservas, né? Mas falei, não, vou seguir aqui o meu objetivo, o que é que tem para fazer aqui? E acabei fazendo ciências contábeis. Todo mundo falava, nossa, por que você se formou nisso, né? Falei, não, em algum momento isso vai se conectar com a minha vida. Voltei para o Brasil, tive muitas situações de nãos, né? Fui fazer estágio, as pessoas queriam que eu tivesse experiência no estágio. Eu falo, gente, isso é absurdo, né? Como é que eu vou ter experiência no meu estágio? É a minha primeira vez aqui. E uma pessoa que me disse sim, que foi a pessoa que, nossa, eu admiro demais, mais me abriu oportunidades assim na vida, foi a pessoa também que me disse, cara, treine mais habilidades, faça mais coisas. E aí, só voltando um pouquinho na questão do Japão, quando deu o tsunami, quando a gente parou lá na época de trabalhar, né, porque não chegava peça, a gente não podia nem sair de casa porque a gente estava com medo de chuva ácida, né, de repente se chovesse lá e a gente, né, tivesse alguma situação como foi na época lá da bomba, a gente ficou com muito medo. Eu falei, bom, tá começando essa história aí de YouTube, de canal, vou abrir um canal no YouTube. E aí, se alguém quiser ver algum dia, eu tenho um canal lá que chama Fire to Know, que eu fazia exatamente o que a MTV faz, apresentar banda e artista, só que lá eu sou uma bonequinha, né, lá eu sou a Dita, me visto toda de cosplay e tal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, tal, com essa formação de ciências contábeis, que começaram a surgir as oportunidades de trabalhar com mídias mesmo. E aí eu fui, né, ganhando mais, vamos dizer, confiança, segurança, né, no que eu estava fazendo, e resolvi, então, abrir a UMES Studios para, de fato, fazer a minha contribuição na história aí de artistas, que é assessorar no que precisa de mídias, no que a gente precisa fazer com campanhas, né? Então, eu hoje faço muito esse trabalho na UMES Studios, que é de ajudar na divulgação e nos lançamentos. E aí, a gente trabalha também com a parte de divulgação na UMES Music, né? Então, a gente gosta muito de ir captando o que a gente vai encontrando de bom aí no Brasil para ir divulgando para o pessoal mesmo, sem custo mesmo, só porque a gente gosta. É isso. Muito bom, Su. Agora que eu descobri que você é velha e que a gente é formada em contabilidade antes de trabalhar com comunicação.
Vou pular para a Dani. Muito legal as histórias. A gente já volta em tudo isso, tá? Então, a minha trajetória, ela se assemelha um pouco à da Gabi, né? Eu também sou pernambucana. Eu estou há um tempo afastada de lá já, mas quando eu era pequena, em Recife, minha mãe já me matriculou no Balé Popular, né? Que tinha... E aí eu aprendi as modalidades de caboclinho, frevo, alguma coisa de maracatu, assim, como iniciação de corpo, dança e música, musicalização, né? Foi a partir disso. Aí depois eu continuei dançando e aí quis fazer teatro. Comecei também fazendo teatro em Recife, no Sesc. E quando vim para Curitiba, aí eu já entrei em outra escola e por aí foi. E comecei a querer também cantar. Aí o babado foi esse. Também estou com um negócio na corda vocal. Uma Fender em ampulheta maravilhosa, que eu adquiri também gritando igual uma louca numa peça, usando uma voz, mas estamos lá trabalhando para isso. É um baque, né? Porque você fica, sei lá, os lugares que você alcançava com muita facilidade, aquilo fica difícil, você dá o comando, o negócio não vai, mas também estamos trabalhando nisso, vamos conversar sobre mais tarde. Enfim, é isso. Aí hoje eu estou muito focada também em desenvolver os meus projetos autorais, o coletivo, né, o Kid de Artes, que eu estou fundando junto com meu amigo, um microcurta falando de liberdade de expressão do feminino, que bom, estou bem feliz assim com o texto, de uma performance que eu fiz para um grupo de mulheres que agora vai virar um filme curto, mas muito muito forte assim, autobiográfico. E é isso, minha gente. Vamos que vamos. Ah, que legal. É muito legal escutar as histórias de origem, né? Cada uma vem de um lugar e como tudo isso faz vocês chegarem até onde vocês estão aqui agora. E eu tenho uma pergunta para a Gabi, que eu acho que a Gabi já deu até uma respondida, sobre o ativismo, né? Que é algo que está muito presente na sua arte. E eu ia te perguntar, assim, em que momento que... Opa! Em que momento que... Esse, eu acho que é o painel mais inusitado, assim, dos lugares que eu estão. Mas eu ia te perguntar em que momento, né, que esse momento chave aí, que você percebeu que você queria trabalhar a sua militância, assim, o ativismo na sua arte. E acho que você até já falou um pouco sobre isso, então você puder falar, assim, do teu processo criativo mesmo, o que puxa o quê, sabe, na tua arte? Na realidade, eu já, quando criança, tanto meu pai quanto minha mãe eram professores de história. Então, a gente já tinha uma escuta musical muito dentro ali da realidade da igreja e tal, mas mesmo essa escuta era uma escuta de uma música mais tradicional mesmo, né, por conta dessa tradição do coral e tal. Então a gente já tem uma escuta musical muito diferente do que, por exemplo, os evangélicos escutam hoje, né? E aí tinha uma outra coisa, que aí, como ele era professor de história, ele utilizava a música popular brasileira para dar aula. E aí eu comecei a prestar atenção em que tipo de música e que tipo de artista ele levava para a sala de aula, né? Quais eram as pessoas ou os conteúdos que viravam, enfim, ou as letras, poesias que viravam conteúdo de formação, conteúdo didático e pedagógico e tal. E aí foi quando eu comecei a chegar em Gilberto Gil, Caetano, Gal e tal, e aí entender o que aquelas músicas diziam e por que diziam, né? Então foi quando eu entendi que tinha uma coisa de confrontar ali uma estrutura social, de confrontar uma estrutura de governo que é isso, né, que continua até hoje, assim, engolindo as ditas minorias, né, a população preta, as mulheres, os povos indígenas e tal. E aí eu, assim, já muito novinha, assim, eu disse, se eu for artista mesmo, é essa artista que eu quero ser. Né? E aí, quando isso se materializou, eu acho que eu tinha uns 27 anos, assim, foi quando eu comecei a me relacionar com companheiros mesmo. E aí fui percebendo que eles não eram tão companheiros assim mesmo, né? E aí fui ficando muito mal e não sei o quê, e aí já tinha um monte de companheira feminista da Marcha Mundial das Mulheres, e as meninas sempre diziam, vamos lá, vamos para a reunião, não sei o quê, e eu nunca ia. Enfim, porque é isso, procrastinava mesmo. E aí, só que teve uma situação
muito ruim mesmo, assim, de um trauma maior e tal. E aí eu entendi, eu disse, poxa, tá bom, não posso mais ficar empurrando isso com a barriga mesmo. E aí eu fui para uma reunião do movimento, e aí fui para a segunda reunião, na segunda reunião eu já estava assumindo função, e aí quando foi no dia do 8 de março, acho que foi 2016, aí tiraram uma foto da marcha e eu estava lá na foto e colocaram essa foto como a capa da página da marcha. Aí quando eu vi, assim, aí eu disse, eita, agora é só marcha. Aí, enfim, não teve uma coisa assim, hoje, a partir de hoje, não sei o quê. Mas quando eu vi lá, eu disse, é isso, né? Já tô assumindo função mesmo. E aí, assim, primeiro, acho que primeiro a militância artística mesmo, de uma coisa de brigar por uma estrutura real, porque Caruaru é conhecida como a capital do forró, mas não tem só artista de forró. Então, o que é que acontecia? A gente passava o ano movimentando a cena musical de Caruaru e quando chegava na maior festa da cidade, a gente não era inserido na programação e tal. E aí a gente começou a brigar por isso. E aí surgiu um polo lá chamado Polo Azulão, que era justamente para absorver essa produção alternativa da cidade. Só que aí, deram a pior estrutura que tinha, os cachês eram muito ruins, os prazos de pagamento também eram muito ruins. E aí teve um dia que eu escrevi um textão no Facebook, reclamando disso, e desse texto os artistas se mobilizaram e a gente criou um movimento lá chamado Música Merece Respeito, e a gente conseguiu reestruturar o palco que hoje já recebeu Lenine, Chico César, Mariana Aidar e tal, da pressão mesmo que a gente conseguiu fazer. Então, primeiro foi a militância artística, depois para o feminismo mesmo, e dentro do feminismo, o ativismo negro mesmo, porque eu demorei muito para me aceitar enquanto mulher preta, me ver e me aceitar e entender o quanto isso é bonito, o quanto é potente, sabe? O que essa pele carrega e tudo que nos foi negado, e desse caminho que a gente precisa fazer de volta para recuperar mesmo, né? No sentido de reparação histórica e tal. Então, foi entrando muito no meu processo de vida mesmo, né? Eu canto desde sempre, eu sempre fui uma menina preta com uma série de questões sobre isso, né? E de entender mesmo que o machismo existe e que a gente, enquanto mulher, precisa estar organizada. Então, uma hora, assim, você não separa mais, você não sabe onde é que a música termina e o ativismo começa e vice-versa, né? E entender que é isso, assim, tem um monte de gente que gostaria de falar sobre isso ou que está falando nos seus espaços, nas suas periferias, e de repente essa fala não chega onde deveria chegar. E aí eu sempre digo, quando eu subo no palco, que eu não subo só, eu subo com muitas mulheres pretas, sabe? Com muitas gays, muitas mulheres lésbicas e tal, eu não subo só. E aí é isso, assim, eu não posso usar esse palco, né, que eu consegui alcançar, enfim, esse espaço que eu consegui conquistar só para mim, né? Porque, enfim, essa coisa da militância neoliberal e tal é uma coisa que realmente não me contempla, ou é para acreditar mesmo na transformação de uma estrutura social, ou eu não vou fazer, sabe? E, enfim, é isso. Acho que o percurso é mais ou menos esse, mas continua, porque não para nunca, né? Todo dia a gente descobre uma coisa diferente mesmo. Vani, deixa eu só fazer um complemento muito legal, Gabi. Que bom ouvir você falar isso, porque eu acredito na mesma coisa. A Dani conhece há bastante tempo, eu falo, cara, eu não tenho problema nenhum em me posicionar, desde que seja um posicionamento válido, né, genuíno, e que faça alguma diferença, que promova algum tipo de transformação verdadeira, né, e não apenas um discurso de interesse de alguém, ou de alguma marca, ou de algum grupo específico. Eu acredito mais na transformação real, né, que você vê acontecer e que muda de fato as coisas. O slogan da marcha é: seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Então, assim, não é só por mim, sabe? Não é só pelas cantoras, não é só pelas mulheres pretas, é sobretudo pelas mulheres pretas, mas é pelas mulheres indígenas também, as mulheres de periferia, né? Enfim, é isso. Isso é muito maravilhoso mesmo, Gabi. Desculpa interromper, Van. Eu também tenho participado de alguns grupos, de egrégoras femininas mesmo, e como é importante isso que a Gabi falou, da gente se organizar e se fortalecer, porque viemos de gerações de femininos feridos e assim, desconfigurados, né? Com funções ali limitadas por escolhas que não eram nossas
enlatadas naquele formato, são tantas lutas, né? E eu tenho me fortalecido muito nesses grupos de apoio. Por isso que é massa também esse espaço de estar aqui falando sobre isso e para que as pessoas também se organizem, né? Dentro dos lugares que estão, nos seus estados. É muito bonito, muito importante. Eu achei muito legal que a Gabi falou de... Chega uma hora que a nossa luta, a nossa arte vira a mesma coisa, né? Uma coisa não faz sentido sem a outra. E a Dani comentou agora há pouco que você está fazendo um trabalho que tem a ver com feminismo, tem a ver com a sua luta, como é que está sendo esse processo para você, assim, para o trabalho, e a Su também, se essas questões afetam a tua produção, a educação, e tudo mais, seus projetos. Aí eu acho... É sobre o feminino, né? Acho que, Dani, você vai ser o curta, né? Que é mais é sobre o curta. Isso. O curta se chama Uma Mulher de Quatro, e é de propósito esse nome, porque tem a ver com de ser felino também, um momento que não é só uma posição sexual, tem uma brincadeira com isso. Da coisa do corpo, fala do corpo, que atrapalha no coito mesmo, da gente ficar acuada para ter as nossas relações, seja elas de ordem sexual, seja se envergonhando para, sei lá, subir no palco porque não tem... se encontra defeitos por uma ditadura aí de beleza, de padrões, de um negócio que tem que estar tudo no lugar. Você vê, eu que trabalho com publicidade também, trabalhei por um tempo, até no backstage. Tinha gente que estava analisando modelo essa não pode trabalhar porque tem uma narina menor que a outra. Eu ouvi um fotógrafo falando isso. Então você vê e você acha que a pessoa... você vê uma menina linda, mas não, ela está super doída por várias coisas que são apontadas ali. Então, esse texto que virou um curta fala muito sobre isso. Como que a gente vai se apagando, né? E como que a gente volta a colorir, a trazer cor para o mundo também e brilhar, sem essas crenças limitantes todas. Muito massa, Dani. Ô, Vanessa, eu vou sair um minutinho, porque eu preciso pegar um negócio na portaria, aí vocês vão tocando o barco aqui, tá? Tá, eu vou tocando. Mas a Su também, né? Como é que tá você? Como é que tá as questões feministas? Ai, desculpa. Eu acho que tem, assim, muito a ver também com a questão de sair um pouco do conformismo até cultural, né? Compartilhando um pouquinho com vocês. No Japão há muito esse conformismo, tá? Não se assustem, mas a mulher tem que andar atrás do homem, inclusive quando estamos no movimento do casamento, né? A mulher não pode ter o momento dela com as amigas, ela tem que andar atrás do marido. Isso se percorre a vida toda. Você vai no mercado e você vê essa situação acontecendo e você fica pensando, mas por que isso, né? Porque a gente já tem esse movimento diferenciado, esse pensamento diferenciado. Lá isso, durante os anos que eu trabalhei lá, isso me irritava bastante, porque eu fazia o mesmo trabalho de alguém que estava do meu lado só pelo fato dele ser homem, estava assinado na carteira dele. Homem ganha 200 a mais, 300 a mais, né? Então, eu acho que, como a gente já está nesse movimento de sair desse conformismo, a gente tem que fazer isso cada vez crescer mais, né? E a educação é muito importante nesse processo, porque tem que vir desde cedo, né? Eu trabalho com produção de conteúdos, e a gente estava falando esses dias com o pessoal, né, sobre uma unidade curricular que a gente está construindo, que é o teto que a gente tem em casa. Então, muitas crianças vão para a escola e, às vezes, o professor fala, nossa, você tem mais potencial, mas em casa, às vezes, os pais colocam um teto diferente, sabe? O pai e a mãe têm que saber mais. Ou então, como é o caso, geralmente, da educação nipônica, né? Você tem que ser melhor que os outros. E nem sempre dá para fazer isso, né? Então, eu acho que essa questão também do posicionamento, inclusive, da gente colocar a igualdade, né, a todas as situações que a gente, não é só o militar, né, mas é colocar a ciência, né, não só para as mulheres, mas para os homens também desde cedo. Então, acho que a educação tem um papel muito importante, por isso que eu falo que eu gosto muito de atuar com a educação, porque a gente consegue fazer muitos trabalhos de formação de sociedade, né, porque é na base que a gente tem que trabalhar. Total. E o que você falou agora linka muito com o que eu vou perguntar, que é nesse mundo em que a gente tem que se posicionar toda hora para chegar onde a gente quer chegar,
Como é que foi para vocês? Assim, teve algum momento na história de vocês que vocês perceberam que tiveram que falar mais alto ou bater o pé, se posicionar para conseguir o que vocês queriam? Vou seguir a ordem, tá bom? Que a gente... o tempo todo, é impressionante, assim. E como quando você bate o pé, assim, como as pessoas ficam aborrecidas com isso, assim, até entenderem por que você está batendo o pé, né? Até esse processo mesmo de militância lá em Caruaru, né, pelo Polo Azulão e tal, eu lembro que eu conheci depois os produtores que viriam a trabalhar comigo e um deles disse: eu ouvi umas histórias de você em Recife que eu achava que você era uma mulher de 1,80 m e quando eu cheguei aqui você era uma mulher de 1,56 m. Aí eu disse: pois é. Porque ele disse, eu fiquei impressionada assim e tal, porque aí das histórias que a gente ouve, a gente espera de repente, e aí você é super, enfim, aí a gente já vê uma série de estereótipos e não sei o que e tal, né? E aí é isso, assim, a gente está o tempo todo brigando com isso, né? Por exemplo, até hoje, quando eu falo Gabi da Pele Preta, sou cantora, não sei o que, você canta samba, sabe? E aí dessa coisa de você ter que estar meio que, não é que tem que estar, mas às vezes tem que estar mesmo, assim. Não é que tem que estar sempre, mas às vezes não tem para onde correr. Explicando, né, por que você não faz mais samba e tal, né? Eu tive um processo, eu acho que eu vou citar uma situação só para poder simplificar, mas essa coisa de cantar samba. É muito fácil cantar samba, né? Todo mundo, mesmo a pessoa que não canta, enfim, que não sabe cantar as letras, mas balança o dedinho, bate o pezinho ali embaixo da mesa e tal. Então é muito fácil você trazer as pessoas para perto de você quando você trabalha com música e você trabalha com samba. É muito autorizado, né, digamos assim. Mas aí quando você vai falar, tipo, aí, Gabi da Pele Preta, não sei o quê. Ah, mas você canta samba? Não, canta outras coisas. Ah, você canta pagode? Não. E aí a gente vai vendo, assim, que esse é o lugar autorizado quando se trata de pessoa preta, sabe? E aí, hoje, assim, quando as pessoas... Ah, você canta samba? Eu digo, não, eu sou uma cantora, eu canto qualquer coisa. Então, assim, eu já cantei samba, já cantei muito samba, posso voltar a cantar samba a qualquer momento, mas hoje esse não é o meu foco. Hoje eu faço um outro tipo de música, um outro tipo de som, com outro tipo de discurso e tal. Porque também entendi que quando eu fazia samba, eu fazia esse samba que foi retirado lá do morro, né? E que não tinha o protagonismo das pessoas pretas, né? Que era um samba feito por gente preta, na gênese, mas que as pessoas pretas não ganhavam dinheiro com isso, né? Esse boom todo do samba não melhorava a sua comunidade e tal, então as pessoas brancas iam lá, subiam no morro, pagavam uma grana X, não sei o quê, e aí eu trago sempre o exemplo de Cartola, né? Que hoje é esse gênio que a gente vê e tal, mas a gente nunca viu Cartola andando num carro confortável, morando numa casa confortável, muito pelo contrário, passou anos sendo flanelinha lá no morro, né? Então, quando eu falo assim que a gente vive brigando contra essa coisa das imposições o tempo todo, é justamente porque as pessoas, por exemplo, continuam olhando para as mulheres pretas e colocando-as automaticamente nos lugares onde a estrutura autorizou, que e aí no caso da música, né, é a cabrocha, sambista, que vai cantar para as pessoas, né, se alegrarem, que vai sensualizar para todo mundo, que não sei o que e tal. Aí eu disse, não quero mais esse lugar. Entendo que o samba é revolucionário, mas entendo que o samba que eu fazia não era esse samba revolucionário mesmo, já era um samba completamente embranquecido. E eu, enfim, hoje digo assim, se eu voltar a trabalhar com samba hoje, é para que o terreiro suba no meu palco. Porque o samba foi criminalizado historicamente, né? Então, as pessoas que eram pegas, enfim, no processo ali pós-abolição da escravatura, que eram pegas na rua cantando samba, eram presas por vadiagem, né? Quando essas pessoas também não foram nem absorvidas no mercado de trabalho, muito pelo contrário, foram lançadas à própria sorte, assim, e aí todo o sistema da época trabalhou para continuar criminalizando essas pessoas, marginalizando essas pessoas, né? Então, é esse estudo, assim, sabe, que eu faço do samba que eu fazia hoje, e que hoje eu digo assim, não, se eu fizesse um samba, era um samba de terreiro mesmo, o terreiro subir em cima do palco, inclusive porque os terreiros são atacados ainda hoje,
né? Então, ninguém é preso porque é do candomblé, ninguém é preso porque é da Umbanda, mas o Estado naturaliza as violências todas que os terreiros de candomblé e de Umbanda sofrem, sabe? Então, acho que é para além de mim mesmo. Eu acho que é tudo que, enquanto mulher preta, eu trago mesmo nessa história e que eu tenho que ficar brigando o tempo todo, tipo, as pessoas, por que essa perspectiva da negritude, não sei o quê. E aí você tem que estar lá, meio que defendendo uma coisa que, sabe, quase que 500 anos depois as pessoas ainda, tipo, custam a entender. O homem já chegou à Lua, a gente tem internet, a gente está aqui, cada um num lugar do país, assim, conversando sobre isso, mas as pessoas ainda não entenderam que o racismo existe, que precisa ser combatido, por exemplo, sabe? Então é isso, é o tempo todo. E aí, falando da perspectiva de raça, se a gente for puxar para a perspectiva de gênero, vão ter outras questões, sabe? E, enfim, o tempo todo é isso. Cansativo, mas tudo bem. Acho que a Dani e a Su querem falar. Cara, eu queria até complementar uma coisa que a Gabi falou. Eu me lembrei de uma frase que eu não gosto, que era um dito popular vigente no Brasil. Há menos de 100 anos atrás, as pessoas diziam isso com muita tranquilidade, que era, a Gabi talvez saiba, branca para casar, a mulata para fornicar e a preta para trabalhar. E a negra para trabalhar. Isso aí é uma coisa que nenhuma mulher, nenhuma dessas posições é digna. A mulher que está em casa para cumprir um papel da mãe, de uma santa, de uma virgem, de uma mulher que fica ali servindo também o marido, e ele vai objetificar uma outra mulher mulata, que hoje a gente discute bastante esses termos, mas e vai transar e vai se divertir. Também essa mulher não tem direito a um outro tipo de relação mais de afeto, e a outra que é condenada ao trabalho físico. Então, a gente vem dessa construção, desse arquétipo do feminino. O Brasil, ele vem disso. A gente não se livrou disso, né? E toda mulher, com as suas histórias, carrega isso, né? Uma questão que eu venho batalhando muito, assim, e me incomoda demais nessas minhas brigas, é a questão do assédio. Principalmente no nosso meio artístico. Eu já saí de projetos porque fui assediada e não aceitei e fui expulsa. Expulsa e humilhada por não ter aceitado uma condição que para mim não parecia digna. E aí a gente fica com medo de dizer e compartilhar isso e ser queimada no mercado e não conseguir mais trabalho e receber ameaça. Eu já recebi, se você falar isso, eu vou lhe queimar, que pena. Já aconteceu. Então, é importante hoje a gente criar esses espaços de diálogo e proteção. Agora, no Brasil, eu soube pelo Instagram da Laís Bodansky, que é uma diretora de cinema maravilhosa, que está chegando o movimento Me Too, né, que estava rolando nos Estados Unidos, das atrizes que faziam as denúncias e se fortaleciam ali. Chegou no Brasil agora, eu espero que role a movimentação, que essa é uma questão que eu sei que atinge a todas nós, assim, e que a gente fica sem saber o que fazer, com medo, né? Muito medo de perder, de não conseguir prosperar sem aceitar certas condições ou parecer briguenta, né? Porque está o tempo todo tendo que pedir o óbvio, né? O óbvio, que é uma dignidade para você trabalhar e ser respeitada como uma profissional que você é, e nada mais do que isso. Mas isso, fato assim, super me identifico com o que as duas falaram, isso é a realidade, gente. E assim, é cansativo, Gabi, é cansativo, porque parece que o tempo, se você quer alguma coisa realmente digna, você tem que estar o tempo todo brigando por isso, assim, sabe? É a mesma sensação que eu tenho. Não pense que no mundo dos negócios ou na publicidade é muito diferente. Não é, gente, não é exagero. A gente não é briguenta, é só porque é justo. E se ninguém brigar por isso, se a Gabi não assumir o lugar dela, se a Celinha não brigar, não assumir a frente, porque não são todas as garotas, eu entendo, Dani, seu ponto, não são todas as mulheres que conseguem, né, ir lá para frente e bater de frente, sabe, e
infelizmente, às vezes não dá mesmo. Eu entendo que em alguns momentos, para algumas mulheres não é possível. Então, se algumas de nós pode fazer isso, eu acho que nos cabe, né, assumir esse papel e lutar uma luta que não é só de uma de nós, mas de todas. Mas entendo que é cansativo e tem dias que a gente chega a pensar assim, cara, puta merda, será que eu... será que eu não mereço descansar um pouco? Será que não podia ser normal? Será que não podia ser natural, né? Tipo assim, então assim, super me identifico e eu sei o que vocês estão falando, tá? Então, só preciso entender que do lado de cá, nos outros segmentos também não é muito diferente. Su, você ia complementar, desculpa, te interrompi. Imagina, Celinha, na verdade eu ia complementar da mesma forma, né, que você colocou aqui. Eu acho que a gente tem que ficar provando muito as coisas, né? Tem essa. Quando a Gabi falou, né? Ah, eu cheguei e eu tinha 1 metro e pouquinho, eu super me identifiquei, porque eu chego nos lugares, eu tenho 1,56 m, 1,55 m. Ah, é essa daí que é a coordenadora? Até eu abrir a boca, falar, explicar o que a gente vai fazer. Ah, tá. Então você tem que ficar provando, né? É cansativo, é mesmo que você falou, Celinha. É cansativo toda hora a gente provar que a gente é capaz, que a gente faz mesmo, né? E que a gente tem resultados muito legais. E aí, eu até, assim, tive muita sorte, sabe? Todos os líderes com que eu trabalhei, e principalmente as líderes, né? Foram mulheres incríveis e que eu pude me inspirar e que eu não tive nenhuma situação assim que eu posso dizer, nossa, eu tive que sair ou eu tive que abandonar tudo porque aconteceu alguma situação chata. Mas eu acho que o quanto mais a gente pudesse tornar essa inspiração, essas líderes que abrem essas oportunidades, é melhor, né? Porque tem muita coisa que acontece, como a Dani comentou, no mundo artístico, e que ninguém fica sabendo, né? E aí depois, pô, por que você desistiu do projeto? Era mó legal, era mó bom, por que você não continuou? E aí, para você ter a cara de falar que aconteceu aquilo com você, às vezes não dá. Você nem tem cara para falar e você não tem cara para continuar, porque é a tua dignidade mesmo, né? Então, eu acho que é meio que isso que precisava zerar, sabe? Se o tempo todo tá provando que a gente é capaz, quando a gente sempre é. Eu ia só fazer um comentário, assim, total, me identifico muito com o que a Dani fala, porque eu já trabalhei muito em set, em produção. É muito difícil você pedir respeito e você ser visto como a menina chata, a menina, sabe, como você é difícil, e você tem medo de ficar sozinha com algumas pessoas num set, porque você não sabe o que pode acontecer, você não pode falar nada porque você precisa de trabalho. É bem complicado, eu acho que se o Me Too der certo aqui, vai sobrar 1% dos homens que trabalham, assim, porque tá bem complicado, gente, tá bem complicado. E é triste, né, Vânia? É triste porque, cara, eu nunca aceitei, nunca. Ninguém me disse que eu não tinha que aceitar nem nada. Eu olhava para o cenário e falava assim, peraí, tá errado. Por que o meu irmão, eu estudo à noite, né, trabalho de dia, igual os meninos, e por que eu tenho que fazer muito mais coisas do que eles e trabalhar? Isso na minha casa, tá? Tô falando uma família de 7 irmãos, 4 garotos, né, 3 garotas, e as meninas sempre tinham que fazer mais e assumir mais e ser mais responsáveis. Não, porque é assim, eu falo, opa, epa, para cima de Moá, não, né? Então, assim, eu acho que quando eu falo para as meninas, eu converso muito com as minhas meninas hoje aqui na escola, né, de cursos e tudo mais, falando dessa questão, assim, de posicionamento, que se você pode, né, e você representa um grupo, vai lá e briga, e posicione-se, bata o pé e brigue mesmo. Enquanto você tiver energia, né, e disposição para se colocar nessa posição, coloque-se nessa posição e, assim, exija, né, o que é teu por direito. Eles vão te chamar de chata? Foda-se, entendeu? Vão falar que você é difícil, que você é briguento, o cacete. Foda-se. Se as meninas que vierem depois de mim tiverem essa oportunidade de ter que brigar menos, eu acho que, né, naturalmente, ocupar o espaço que lhes pertence, tá valendo. Eu acho que se a gente conseguir deixar esse legado, como a Gabi falou, que é o papel dela, né, no palco, eu acho que tá valendo. Acho que por isso que é importante, essas discussões são importantes, os homens deveriam assistir esse tipo de conversa, a maioria deles, para poder entender também, né, do que a gente está falando. Eu vou pular para a pergunta 6 aqui, tá? Que acho que a gente já respondeu anterior. Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo isso também, mas é que assim, a gente sabe que as coisas mudaram muito, né, quando você olha para o histórico, inclusive a inspiração para essa série de painéis quem trouxe foi a Mari Foloni, né, Su, que apresentou a gente, e depois você pode até falar um pouquinho do projeto de vocês lá, inspirado na série, né, da Netflix e tal, e assim, mas ainda considerando, né, a experiência de cada uma de vocês, acho que ainda falta, a gente ainda tem, né, alguns degraus ainda para subir, para a gente conseguir, de fato, a igualdade feminina, né?
Que pontos, baseado nas experiências de vocês e olhando para esse cenário, né, do entretenimento, vocês acham que são mais urgentes, assim, que merecem o olhar, né, da comunidade, da comunidade artística mesmo, sabe, para os gestores e para os empreendedores do segmento? Eu acho que uma coisa, assim, de antemão, inclusive, assim, meio que independe de gênero, assim. Eu acho que para a gente que trabalha com arte, com entretenimento e tal, é a gente, enfim, conseguir ser encarado como profissional, sabe? Porque a gente, é uma das coisas que a gente tem que estar provando o tempo todo, assim, né? E esses dias eu estava falando, assim, é muito foda, porque a gente batalha muito para trabalhar com o que a gente gosta, e não é, tipo, uma coisa fácil de fazer, né? Porque é isso, a gente não é encarado como trabalho, porque a relação que as pessoas têm com o trabalho é uma relação de sofrimento, de exploração, às vezes, de uma remuneração ruim e tal, e de muitas horas ali se dedicando a um processo, não sei o quê e tal. Aí aparece Gabi lá, né? Cantando, não sei o quê, pá, uma horinha de show, bem bonita, né? Figurino babado, banda ok, não sei o quê, todo mundo ensaiado, coisa mais linda, não sei o quê. Mas aí as pessoas não sabem, né, o tempo que leva até que esse show chegue até onde chegou, né? Toda a bagagem que eu fiz mesmo até entender que era essa música que eu queria fazer, né? E aí de selecionar essa banda, né? Hoje eu tenho comigo mais 2 mulheres na banda, então hoje a gente tem uma situação tanto de gênero muito equilibrada e Eu acho que travou, né? Ai, que triste. Eu acho que acabou a bateria dela. Tenho essa impressão. Ai, que pena. Bom, Quando... acho que a Dani pode ir falando, né? Enquanto isso, daí a Su. Isso, Dani, fala você. Cara, a pergunta era sobre... Você pode repetir a pergunta, Van? Cara, é sobre os pontos que você acha assim que são os mais urgentes, que merecem atenção e que a gente precisa mudar, tipo, ontem, para que a gente tenha um mercado melhor. Eu falei alguns deles na minha fala passada, mas tem a ver com isso do assédio, sabe? Para mim, porque o assédio ele não é só assédio sexual, né? Ele passa pelo o assédio moral, desde você invalidar a mulher ou colocar, olhar já como se fosse um ser menos inteligente, menos capaz, ou que não consegue exercer certas coisas com lógica, né? E às vezes você acreditar o cara você saca que, sei lá, você tem que ficar provando mesmo que é melhor que o cara, porque para isso já é dado, o cara é homem, já é dado para ele como sendo certo aquela capacidade de exercer aquele ofício. Então, acho que isso mexe com a nossa autoestima, a gente acredita nisso, compra essa ideia. Nós temos um trabalho interno de entender que não é uma questão nossa, é uma questão de uma educação realmente machista de mundo, né? De uma lógica de mundo que não nos pertence. Mas, enfim, para mim o principal é isso, a gente combater todo tipo de assédio, porque é o básico, para você conseguir trabalhar com dignidade no seu espaço. Sem o básico, a gente não consegue nem negociar outra coisa, entendeu? É a questão do assédio moral e sexual, e todo ele, seja ele qual for. A Su pode... Claro. Eu vou até, acho que, né, tomar a liberdade de complementar ali a fala da Gabi também sobre entender mais a música como um trabalho, né? Sobre serem pessoas profissionais trabalhando com aquilo, trabalhando com a música, porque eu acho que falta ainda entender, né? Que você fala assim, eu canto, tá, e no que você trabalha? Não, eu canto, né? Esse é o meu trabalho, eu faço música, não preciso ser famoso, preciso estar toda hora, né, nas grandes emissoras para realmente mostrar que eu trabalho com isso. E aí vale uma alfinetadinha, né, para todo mundo que,
Hoje a gente já tem essas incríveis plataformas em que a gente já pode consumir a música e estar já remunerando o artista, né? Então, acho que esse entendimento também precisa chegar de uma forma global para todo mundo. Gente, é importante, sim, assinar ali essa plataforma, porque você está contribuindo para que esse artista consiga continuar com a carreira dele, né? Fazendo um paralelo aí com a questão do Japão, hoje no Japão eles vendem muitos CDs ainda, acreditem, tem lojas imensas de CDs, porque lá se dá muito valor para o trabalho artístico. As pessoas não fazem download, as pessoas não fazem nenhum consumo paralelo. E aí os artistas criam aqueles CDs maravilhosos, com aqueles encartes e aquelas coisas que vem junto que dá gosto de comprar. Então, eu acho que isso a gente precisa mudar mais, sabe? Eu ainda vejo muitas pessoas não consumindo o trabalho real dos artistas e não dando o valor real para os artistas. E aí eu acho que o outro ponto que eu comentei já, né, que é a questão da gente criar mais sims e mais oportunidades, principalmente numa linha de apoio. Isso aqui que a gente está fazendo agora precisa ter muito, precisa ter mais. A gente precisa se unir mais, não só as mulheres, mas talvez até trazer os homens aqui para a gente debater junto, conversar juntos, porque quanto mais a gente tiver esse entendimento de união, mais as coisas vão se tornar iguais, mais as coisas realmente vão se tornar de uma forma que é o que a gente quer realmente construir de sociedade. Então, eu acho que são esses dois pontos que precisam cada vez, né, ser mais salientados. Verdade. E, bem que você falou, sai da nossa bolha essa conversa, né? Outras pessoas precisam entender, escutar, pensar sobre isso. E nessas últimas semanas a gente tem pedido para várias mulheres fazerem videozinhos pro Instagram, pro Stories, falando sobre as conquistas delas. E a gente falou hoje já sobre muita dificuldade, muita coisa chata que acontece, mas eu queria saber de coisa boa. Se vocês pudessem falar, assim, pelo menos 2 conquistas, assim, que vocês têm muito orgulho da carreira de vocês, pra gente. Eu falo? Porque a gente estava na ordem da Gabi, espero que ela consiga voltar. Voltou? Yes. Bom, vamos então fazer o seguinte, ela pode complementar aquela fala, completar o raciocínio, né? Depois a gente volta nessa questão. Gabi tá aí? Tô, eu não sei como é que eu faço para ativar a câmera, eu nem tô me vendo, nem tô vendo ninguém. Como é que faz? Não sei. Tem. Embaixo Fala. tem câmera, mic, chat. Eu tentei pedir. Conseguiu agora. Agora. É. Então, eu não sei onde é que eu fiquei, né? Mas era isso o que eu estava dizendo. Eu nem sei o quanto é que eu falei sozinha aqui, inclusive. É que essa coisa assim que a gente vive hoje um cenário muito urgente, né? Quem trabalha com arte e com entretenimento, que é essa falta de perspectiva mesmo, porque a expectativa é que a gente volte a trabalhar plenamente em junho de 2021. Só que, tipo, eu fiz meu último show no Carnaval. Então, sei lá, 1 ano e tanto, tipo, eu sou professora e estou passando porque eu sou professora, tá? Eu trabalho de carteira assinada numa escola, sabe? Mas eu tenho técnicos que, tipo, já estão, tipo, vivendo de cesta básica há alguns meses, sabe? Então a galera começou a deprimir mesmo, e aí a gente tem essa lei Aldir Blanc aí, né, aprovada, é uma grana que é nossa, e a gente não consegue colocar isso para circular, para dar um pouco mais de dignidade para o pessoal passar por esse momento mesmo, nesse momento, para a gente, né, enquanto categoria, ter um pouco mais de dignidade nesse momento, sabe? E assim, a gente vê que a sociedade civil, de modo geral, não abraça essa pauta, porque a sociedade civil, de modo geral, não encara que a gente é trabalhador. Né? Exatamente por essa relação mesmo de exploração que se tem com o trabalho convencional, digamos assim, né? Então, como a gente, de certa forma, produz de forma criativa, né? Como a gente produz de forma intuitiva também, muitas vezes, né? Como a gente é muito feliz trabalhando, né? Enfim, a gente não vende muitas vezes um produto palpável e não sei o que e tal, então as pessoas não conseguem olhar para a gente e encarar a gente como trabalhador, porque e aí por essa ilusão que artista não é trabalhador e não sei o quê. Só que tipo, a gente rala muito para a gente ter um projeto pronto, né, para a gente conseguir o respeito das pessoas e tal. É muito doído mesmo. E eu acho que, no final das contas, a grande coisa que a gente ganha é o prazer de subir num palco e realizar o nosso trabalho. Né? Eu acho que é o grande momento em que a gente é mais feliz, mas o antes e o depois é muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo, assim, é um trabalho como outro qualquer, eu preciso de condições, eu preciso de cachê, eu preciso trabalhar
eu preciso ser remunerada mais do que para comer. Eu preciso ser remunerada para ter direito a lazer, para poder investir mais no meu trabalho, sabe? Para que ele possa expandir, para que ele possa chegar mais longe. Eu acho que essa, assim, de um monte de coisa urgente que a gente tem, mas aí nesse momento eu coloco a categoria inteira aqui, sabe? Que trabalha com arte, cultura e entretenimento. Que a sociedade civil precisa começar a abraçar as nossas pautas, porque a sociedade civil consome a gente o tempo todo. Né, ouve música o tempo todo, assiste filme, assiste novela, né, o tempo todo, compra livro, sabe, lê poesia, não sei o quê, sabe? Então, quando é que a sociedade civil vai entender que a gente é trabalhador e que a gente é fundamental para a saúde das pessoas, sabe? É isso. Eu acho que isso é um problema que a gente tem que ter de base no Brasil, sabe? Porque a arte, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal de uma escola, uma proposta de uma escola diferenciada, né, aqui em Curitiba, e eles estavam falando sobre isso, sobre ensinar arte de verdade na base da escola, para que as pessoas entendam de verdade, desde pequenos, o valor de tudo isso. Quanto isso é importante, não só, né, para respeitar e valorizar o trabalho dos artistas em si, mas também para que as pessoas consigam, né, trabalhar melhor em outras áreas, serem mais criativas, né, mais inovadoras em outras áreas. Então, assim, quanto isso é importante na base da nossa sociedade. Então, isso está muito relacionado com a educação, né, Su, que é um pouquinho do que você também traz, acho que vocês todas, né, tipo, trazem um pouquinho disso na carreira de vocês, na bagagem de vocês. Então, acho que é fundamental, porque é um trabalho que a gente tem pela frente, assim, que é fundamental em todos os sentidos, a educação de base, né, tipo, isso vai vir muito, acho que com o tempo, né. Acho que tem uma coisa só que eu queria complementar, é entender por que o artista, a classe artística, é tão desmobilizada num país como o Brasil. Porque a gente tem um histórico de confrontar mesmo estrutura social e tal. Então, para o governo, para os governos que estão postos, especialmente esse, assim, não é estratégico que a gente tenha voz, porque a gente confronta o tempo todo, né, e tal. Então, e aí é isso que a sociedade precisa entender, que a gente é aliado, sabe? E que eles precisam comprar a nossa ideia de verdade, né? Que eles precisam olhar para a gente e encarar como trabalhador, assim, porque a gente muitas vezes é porta-voz de coisas e questões que a sociedade não consegue dizer, porque está ali imerso nas 8 horas, 10 horas por dia de trabalho, né? Enfim, e aí chega em casa, se for enfim, aí a gente já vai entrar em divisão sexual do trabalho, não sei o quê, e está ali tão imerso, não sei o quê, e o artista, ele consegue pensar a arte para além do entretenimento, né? Ele consegue pensar a arte de forma crítica para levar as pessoas a pensarem de verdade. Sabe? Então, pensar também que tipo de música você tem consumido, que tipo de arte você tem consumido, se isso traz, de fato, alguma transformação, sabe, para o dia a dia. Enfim, eu acho que acho que a gente conseguiu acender algumas luzes já para quem está assistindo pensar sobre isso, porque a gente também não ia dar conta de falar tudo aqui, né? Não vai. Eu vou... Desculpa, Dani, quer falar? Não, é só complementar mesmo, de pensar a arte como algo que expande a nossa consciência. Quando a gente está diante de uma obra de arte, seja ela de qual corrente for, você consegue entrar num estado e sair em outro. Eu acredito que a função da obra de arte seja essa, inclusive. Então, a gente sempre sai ganhando, né? Em vida. Porque o que se valoriza é o trabalho robotizado, né? O que se valoriza é o trabalho mais operacional, são algumas ciências de construir coisas e invadindo espaços e só ir, só vai, sem pausa realmente para reflexão. Acredito que a música, o teatro, a literatura, eles fazem esse convite, né, para humanizar, para a gente se humanizar. Exatamente. É indispensável, porque o contrário disso é robotizar, né? A gente vira o zumbi, né? Quem tem videogame já jogou, né? Sabe como é. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz, porque a Gabi acho que não estava, mas eu vou ler antes um comentário da Giovana Fogaça aqui no YouTube, que ela colocou: todo mundo espera que a gente seja meiga, querida, submissa, etc. E é só falarmos um que pronto, ela é histérica, mandona, chata e cansa, como cansa. E uma carinha triste ela colocou.
pra gente ver como tudo que a gente tá falando aqui não é só com a gente, né? Que é a parte mais triste, sempre tem uma amiga, uma irmã, alguém do lado que tá passando a mesma coisa. Acho que é por isso que é tão importante a gente estar organizada mesmo, coletivamente, né? Se não for no movimento social, mas sei lá, em coletivos feministas mesmo, nessas egrégoras que Dani falou, né, inicialmente. Comigo aconteceu uma coisa muito, muito curiosa, né, e muito grave ao mesmo tempo recentemente, que é, eu tenho 34 anos, vou fazer 35 agora em novembro, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar num espaço só de mulheres e completamente enegrecido. Todas as mulheres são pretas e tal, foi o mês passado, sabe? Então, entender a quem serve essa desmobilização, sabe? Eu acho que é mais do que entender assim, que a gente não pode mais brigar e não sei o quê e tal, mas tirar essa coisa do romantismo mesmo e entender que essa desmobilização das mulheres serve a alguém, né? E só, enfim, algumas palavras já foram ditas aqui, e fode muito a gente. Então, se a gente não entender, enquanto mulheres, que a gente precisa encontrar um caminho, nós somos muito diversas, e às vezes nessa diversidade a gente acaba divergindo muito, mas divergir é saudável, a gente precisa então encontrar as brechas para convergência mesmo, sabe? É porque é isso, assim, não dá para esperar que os homens entendam o que a gente, como a gente se sente e tal, sabe? Então, se tu já encontrou, de repente, uma coisa na qual a gente se identifica, talvez seja a hora da gente trocar uns directs no Instagram, não sei o quê, conversar e tal, sabe? Enfim, usar das ferramentas que tem para estar mais junta mesmo, sabe? Porque a gente é muito poderosa, minha gente. E eu acho que não é à toa que a gente é tão desmobilizada. Eu acho que é porque se a gente entender o poder que a gente tem junto mesmo, eu acho que a gente gera uma bagunça. A bagunça para poder botar de volta no lugar do jeito que a gente tem que ser, do jeito que a gente acredita que tem que ser mesmo, diante de uma perspectiva matriarcal, né, que as mulheres têm o direito às suas narrativas, e enfim, isso é importantíssimo, assim, porque a relação do homem é de exploração, a da gente é de convivência. Né? Então, não é só ser contra os homens e não sei o quê, mas acho que é a hora dos homens soltarem um pouco aí o osso e entender que uma outra perspectiva, uma outra forma de sociedade é possível, sim, sabe? Enfim. E eu ia perguntar, então, para vocês, se vocês podem contar aí para a gente, já passou das 20 horas, então a gente poder ir um pouquinho mais rápido, mas se puderem contar para a gente aí coisas boas, né? Uma conquista de vocês na carreira que vocês têm muito orgulho, que vocês querem contar para a gente. Vamos lá. Então, eu acho que muitas coisas mesmo, essa coisa de, por exemplo, hoje estar aqui falando para vocês do meu trabalho, porque ele tem um viés político que é importante, com o qual vocês se identificaram e entenderam que é importante que outras mulheres acessem, outros homens acessem. Enfim, eu acho que isso já é uma grande conquista. Eu acho que trabalhar do ponto de vista da educação mesmo, da formação, enfim, que Sui traz também e tal, eu acho que essa é uma grande coisa, assim. Né? E tem muitas coisas, assim, dividir palcos com o Chico César, que é um super artista, militudo também, assim, né? Com a Rita Benedito, e andar nos festivais que eu já andei, sabe? Enfim, e isso tudo, a partir do meu trabalho, eu acho que essa é, de verdade, assim, a grande conquista. É poder, enquanto mulher preta, ocupar esse espaço, que foi também, historicamente, muito, muito negado, né? Mas a coisa mais afetiva que eu consigo lembrar agora, mais próxima, foi justamente essa situação de trabalhar olhar para o lado, assim, ter 5 mulheres negras, sabe? E entender, nossa, finalmente, aos 34 anos, eu tenho uma noção do que é um quilombo, sabe? Eu acho, para mim, essa é, sem dúvida, a grande conquista, né? E a gente se juntou para fazer música, sabe? Então é uma conquista da arte mesmo. Mas tem um monte de coisa. Eu acho que eu tenho muito mais para agradecer, inclusive, do que para reclamar. Mas muito para conquistar ainda também. Bom, eu posso seguir. Eu estou muito feliz hoje de poder realizar esse meu projeto, que inclui o Ayuporã, que é um projeto junto com a cacique Juliana Querechu, a Celinha já conhece ela, né? Que é uma mulher maravilhosa que vivia numa aldeia, mas que não concordava com tudo que era posto ali, resolveu sair dali
e fundar a própria aldeia. E batizar aquele espaço e proteger aquele espaço. E ela lutou demais. Assim, aí tentaram botar ministério para tirar aquele lugar dela. Mesmo os próprios, né, indígenas que conviviam com ela ficavam meio assim, dela ter se deslocado. Mas eu estou feliz com a possibilidade de ver, a partir também das outras narrativas de outras mulheres, né? Fala, caramba, às vezes, diante de um pequeno não, uma coisa assim, uma coisa que jogam para a gente trava, né? Eu travo no sentido de ficar, de enfraquecer, e olha como essa pessoa usa como mola, e como ela está maior ainda, né? Maior ainda. Então, eu acredito que, sei lá, de alguma forma, esse merecimento veio de poder estar em contato com essas mulheres incríveis que me inspiram e de poder hoje também servir, né, com os meus próximos projetos de inspiração também, para que a gente possa juntas ampliar essa escuta e essa força mesmo, gerar esse Big Bang aí que feminino, futuro é feminino, né? Renascimento de Vênus, eu ouvi isso um dia, acho que é isso mesmo. O contrário disso seria a catástrofe. Não vem funcionando muito bem, não é? Ai, meninas, incrível. Eu acho que eu sempre falo que conquistas minhas são pessoas, né? Quando eu tenho oportunidade de conversar, de encontrar pessoas, queria vocês aqui hoje, que a gente está fazendo esse encontro incrível. E quando eu também encontro pessoas com as quais eu já tive a oportunidade de trabalhar e elas falam, cara, você mudou alguma coisa na minha vida, você me abriu oportunidades, abriu meus olhos, e falam, que legal, que bom, porque é isso que eu quero fazer mesmo no mundo, sabe? Quero deixar a minha marquinha positiva. E aí eu quero compartilhar com vocês uma conquista que aconteceu esse ano, assim, que aí eu quero deixar como mensagem, né, para todas e para todos, façam aquilo que vocês acreditam, mesmo que todo mundo fale, não, isso daqui não vai dar certo, isso daqui não vai rolar, se vocês acreditam e têm a visão, façam. Fazem praticamente 6, quase 7 anos que eu trabalho com educação e a gente sempre veio tendo uma visão muito diferenciada, sabe, do que ia acontecer no mercado. Em 2017, 2018, a gente começou a falar de EAD, né? Por exemplo, isso aqui era muito difícil de acontecer antes, né? Imagina a gente falar e colocar crianças, né, para aprender de forma online. E a gente continuou meio que acreditando nisso, construindo experiências, pensando na melhor experiência. E aí, quando aconteceu a pandemia esse ano, a gente conseguiu ser uma salvaguarda para muitas escolas, né? Então, a gente estava com uma plataforma super redondinha e eu cheguei a ficar emocionada quando coordenadores vieram falar para a gente, nossa, vocês salvaram a gente, vocês salvaram o ano das crianças, as crianças continuaram aprendendo. Então, foi algo que a gente acreditou tanto, mesmo com as pessoas dizendo, não sei, não vai dar certo, esquece, vai fazer outra coisa, né? Então, eu acho que essa foi uma conquista, assim, que eu fiquei muito feliz de ter acreditado, sabe? De ter continuado. Então, façam isso, tá? Não desistam. Muito bom, meninas. Parabéns para todas. Eu tenho certeza que vocês ainda têm, né, muitas coisas a conquistar, não tenho dúvida nenhuma, e vão conquistar, sem dúvida. E para a gente encerrar aqui o painel, eu queria só pedir para cada uma de vocês, né, para deixar uma mensagem, porque eu acho que essa inspiração que a Dani comentou, eu também sinto isso toda vez que eu converso com pessoas legais, que eu admiro, e que eu também entendo a história dos outros, daí a gente consegue falar, caraca, se a Dani conseguiu, ou, né, se fulana conseguiu vencer, então, assim, é inspirador mesmo. Então, o objetivo da gente fazer esse painel é realmente inspirar, né, impulsionar outras pessoas, outras mulheres que de repente precisam ouvir, né, essas histórias de vocês e tomar suas atitudes em relação àquilo, aos seus sonhos, assim, né, para realizar os seus sonhos. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Eu sei que, Su, você já adiantou sua mensagem aí, mas queria que vocês contassem um pouquinho sobre os próximos projetos, os próximos sonhos de vocês e deixassem essa mensagem para as gurias aí, né, pensarem sobre os seus próprios sonhos. Então, eu acho que acreditar que dá para encontrar caminhos, sabe? Que, enfim, é mais difícil mesmo quando se é mulher no Brasil, e aí a gente vai observando a nossa diversidade mesmo, né? Tipo,
eu sou uma mulher preta, de periferia, mas que tenho alguns acessos, né? Eu sei que tem mulheres que têm muito mais dificuldade, aí a gente vai pensar nas mães solos, né? Nas mulheres indígenas, nas mulheres que têm alguma limitação física e tal, é muito mais difícil, assim. Na realidade, eu acho que a mensagem que eu deixaria é que vocês consigam driblar o sistema e achar uma brecha para se realizarem de alguma forma, sabe? E aí, sabe, porque não adianta, assim, acredita, não sei o quê, não sei, sabe, não é poliana, sabe, não é... A gente sabe que tem outras questões aí envolvidas. Eu acho de verdade que estar organizada coletivamente pressiona para uma estrutura social diferente do que está posta. É diferente Gabi ir lá brigar, sei lá, pela lei que tipifica o feminicídio, e Gabi ir lá, junto com a Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento internacional, brigar contra a justiça para que, sabe, para que o feminicídio seja reconhecido como um crime, enfim, que aflige as mulheres e tal. E aí eu estou falando disso porque, enfim, eu sou essa mulher do movimento social, falo de movimento social o tempo todo. Mas, assim, pensar, sabe, tipo, quando eu pensei em cantar lá há 14 anos atrás, profissionalmente, eu entendi que estar num grupo de teatro ia me colocar do lado de um monte de outros artistas que pensavam pelo menos parecido comigo e que queriam levar a vida, enfim, viver a vida parecido com o que eu queria fazer, e que eles iam me inspirar, me dando ideias e caminhos de como fazer e de como fazer melhor e tal. Então, eu realmente acho que um monte de respostas a gente vai achar na coletividade, sabe? Que, de repente, se a gente não acha a fórmula em si, mas, assim, a gente vai achar alguém que tem uma vivência parecida com a nossa e a gente, no mínimo, a gente não está mais só, sabe? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo mesmo, assim, que é uma mensagem realista otimista, sabe? Mesmo, de achar a brecha para hackear o que está posto assim mesmo. E acho que é olhar para trás e olhar para a nossa ancestralidade, é olhar, né, tudo que as mulheres conquistaram, e aí eu venho falando especialmente para as mulheres mesmo nesse momento, né? Tudo que as mulheres conquistaram, onde nós chegamos, assim, é possível, ainda que seja muito difícil, mas é possível. E aí, assim, fica aí, né? Tipo, dorme e acorda pensando numa estratégia para tornar esses sonhos possíveis, sabe? E aos homens que estão aqui assistindo, sejam aliados dos nossos projetos e dos nossos sonhos, sabe? Porque quando as mulheres avançam, toda a sociedade, né? Angela Davis aqui diz, né? Quando a mulher negra avança, toda a sociedade se move. Então, assim, não é justo que as mulheres carreguem esse peso nas costas sozinhas, se no final das contas todo mundo vai lucrar. Né? Então, se vai ser bom para todo mundo, então que todo mundo se envolva mesmo nesses projetos, né, das mulheres sonharem, né? As mulheres mais felizes vão proporcionar um monte de coisa assim, de positiva para o que está posto aí. E aí, enfim, é muito o que me faz feliz, de repente é muito diferente do que te faz feliz e tal. Então, qual é a brecha, sabe? Qual é o coletivo que você vai se inserir, que vai te ajudar a ter esperança e continuar sonhando e trabalhando para realizar todos os dias, sabe? Enfim, acho que essa é a mensagem. Vai, Dani, deixa sua mensagem. Vou deixar minha mensagem, gente. Pega todo esse lixo que jogaram em você, ouro, qualquer coisa jogarem em você, transmuta isso. Transmuta isso e devolve em forma de amorosidade, com o que você tem de melhor, sabe? É sobre você, não interessa o outro. Ali ele tem as questões, cada um tem as suas questões, as suas limitações, e que a gente possa vencer as nossas limitações e entregar sempre o melhor, e não acreditar nessas narrativas que contaram para a gente, né, desses podes e não podes, né? Você sabe o que você pode, o que você não quer, o que você quer. Então, se validar sempre, auto-amor, né? Auto-amor, todo amor, que a gente possa realmente se olhar com mais afeto, com mais carinho, sem tanto julgamento de perfeição. O que é essa perfeição, né? Que coisa esquisita. Então, assim, força para se unir, para crescer, para somar e mudar, transformar. A gente está precisando... Tister Gates fala uma coisa muito legal: a gente precisa combater
atos de destruição com atos de criação, né? Então, que a gente possa fazer isso. E muito. Obrigada. Valeu. Celinha, queria aproveitar que eu já deixei minha mensagem antes para falar um pouquinho do projeto aqui, né? Estava ficando um pouquinho para o final, então até se linka um pouco com aquela minha palavra sobre a gente criar, né, movimentos de união, a gente fazer, então, aquilo que a gente realmente, entrar em coletivos que a gente realmente acredita. Então, a gente fez um projeto idealizado aí pela Mari Foloni. A Mari é incrível, né? Onde ela entra, ela movimenta as coisas, e eu sempre falo, ela fala, eu falo, me conta, tô dentro, vamos lá. E esse projeto saiu no dia 26, né, que foi o Dia Internacional da Igualdade Feminina, e foi inspirado na série da Netflix, né, a Coisa Mais Linda, né, que quem não viu ainda veja, que é uma série maravilhosa, conta um pouquinho aí das questões que aconteciam com as mulheres nos anos 60, mas a gente sabe que muitas daquelas questões que as pessoas podem achar e ficarem assustadas ainda acontecem. Então, eu acho que vale muito de inspiração. E aí, o que a Mari foi, né, engajando a gente? Convidou várias cantoras, inclusive, né, a Dani está fazendo parte desse projeto. Queria convidar a Gabi também para fazer parte desse projeto, porque a gente vai fazer outras sessions, né? Todo dia 26 vai fazer aniversário. A gente engajou várias cantoras para fazer as suas versões de músicas que fazem parte da trilha da série, né? Então, fazer do seu jeitinho... Gente, já tá lindo. Se vocês entrarem lá no canal, no YouTube, no Coisa Mais Linda Sessions, tem uns vídeos maravilhosos. As meninas, sabe, realmente se empenharam muito, fizeram cada uma do seu jeitinho, essa versão. Eu acho que isso que é bonito, sabe? A gente consegue ver a diversidade em músicas que são aí clássicos, né? Então, eu quero convidar todos que estão assistindo, Celinha também, se quiser cantar, Vanessa, se quiser cantar, a ideia é soltar a voz, tá? Meninas, a ideia é a gente soltar a voz, a gente se unir nesse projeto super maravilhoso. Quem se interessar, a gente está com um formulário aberto de contato, que é o bit.ly/Coisa Mais Linda Sessions 2. Então, quem quiser enviar sua mensagem, enviar os vídeos, Gabi, por favor, faça parte aí com a gente, meninas, se engajarem, quem estiver assistindo também, tá lindo e pode ficar ainda mais. Muito legal. Bom, eu falo para a gente fazer uma dupla, Celinha. Cara, eu só solto a voz para brigar com os alunos, só. Vai lá. Mas é lindo mesmo, gente. Incrível o trabalho da Sul, das meninas lá. Bem legal. Não, tá ficando sensacional o canal. A mesma coisa, eu também conheço a Mari, assim, a mesma coisa quando ela veio falar comigo do projeto. Eu falei, cara, super, vamos lá, faz o que precisar, chama e tal. Era para ela estar aqui hoje, mas ela teve que gravar alguma coisa, né, do trabalho dela e tal, acabou não dando certo. Mas ela que trouxe essa ideia de fazer essa série de painéis, e eu tô adorando conversar com a mulherada aqui, de diferentes áreas e ouvir diferentes opiniões. Então, acho que para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer vocês, gurias, cada uma à sua maneira, né, fazendo alguma coisa aí, né, no seu lugarzinho desse país, para mudar alguma coisa, para transformar alguma coisa. E assim, eu acho que para as meninas, eu ouço muito isso, eu não sei vocês, né, mas eu ouço muito isso, Dani, assim, de as meninas terem medo de falar ou ficarem inseguras sobre pedir ajuda. E eu acho que vocês precisam saber que tudo isso que as meninas falaram de coletivo é muito importante. E às vezes não é nem um coletivo, é uma pessoa. Então, sintam-se confortáveis, jamais tenham vergonha de chegar e falar assim, olha, aconteceu uma coisa chata comigo e eu preciso da sua ajuda, porque a gente vai ajudar, todo mundo vai ajudar. Assim como eu fui ajudada muitas vezes, em momentos que eu precisei, eu deixo as minhas portas sempre abertas para as gurias, para quando vocês quiserem conversar, na verdade, qualquer pessoa, tô falando as gurias, mas assim, qualquer pessoa, mas as meninas sabem que elas podem vir e conversar comigo, que eu sou a primeira a levantar e falar, cara, peraí, vamos lá, ou onde é que você pode ir, como é que você pode resolver, que isso que a Gabi falou de ser realista, né, vamos pensar junto. Então, às vezes, quando a gente pensa junto, quando a gente compartilha, você acaba chegando, né, a soluções e a caminhos que vão te levar ao seu objetivo ou à solução dos seus problemas mais rápido. Então, acho que a minha mensagem, né, meu resumo aqui desse painel seria isso. Obrigadíssima a todos vocês, a gente vai deixar os links das gurias aí de Instagram, de projetos que elas estão tocando agora, porque não vai dar para falar de tudo, mas todos esses projetos aí das meninas que são legais, né, para vocês prestigiarem também e compartilharem por aí, tá bom? Vani, obrigada, Gabi. Obrigada, gente, foi muito incrível, conversa assim, esses painéis estão incríveis, é para voltar, sabe, assim, uma vez por mês tem que voltar a assistir de novo para se inspirar novamente,
para dar aquela renovada. Toda vez que eu venho aqui, Celinha sabe, deixa eu ver, eu até chorei. Eu venho aqui e você termina com vontade de fazer as coisas, porque você fica, caralho, essa mulher do meu lado, desculpa o palavrão, essa mulher aqui do meu lado, conversando comigo, fazendo tudo isso, com uma história incrível, não sempre foi fácil, então eu também tenho que fazer. Eu acho que com certeza as meninas estão assistindo aí, teve comentário até de uma menina falando que tô boba escutando essas mulheres falando, é muita inteligência e inspiração, Pamela Souza que falou aqui no YouTube, então a nossa conversa vai reverberar aí para muita gente. Obrigada, gente. E vamos ouvir Gabi cantando com cordel, pelo amor de Deus. Vamos! Olha, arrase, viu? Boa viagem. Su, continuamos lá no projeto Van. Celinha, meu amor, é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Foi um prazer. Nunca fui em Curitiba, então, de alguma forma, eu já fui, assim, astral agora, hoje. E aí, agora, também, se for, não vou tão perdida. Já tenho vocês aí para a gente, pelo menos, tomar um choppzinho, um negocinho, quando essas coisas passarem. Jamais, a gente agita um show naquele teatro ali na fábrica, né, gente? Já é. E quando quiserem ir lá para Recife, Caruaru, Garanhuns, também já tem onde ficar. Incrível. Viu? Mas não temos um problema pós-pandemia aqui, gente. Vamos viajar, todo mundo para lá? Fechou. Gente, eu vou correr, viu? Boa viagem. Beijo. Obrigada. Obrigada pelo tempo, Gabi. Tchau. Tchauzinho. Obrigada, Su. Muito obrigada, meninas. Gratidão. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.